O Puma P018 foi lançado em um período conturbado da história automotiva do Brasil, no início da década de 1980. A Puma, uma das marcas mais conhecidas por criar carros esportivos nacionais, enfrentava dificuldades para se manter no mercado. A situação econômica do país era desfavorável, com a recessão dos anos 80 e a pressão inflacionária constante, impactando diretamente a indústria automotiva. Nesse contexto, a Puma decidiu inovar, apostando em um novo modelo que pudesse competir com outros esportivos nacionais e ainda manter a essência dos carros que a tornaram famosa nas décadas anteriores. O P018 foi apresentado ao público em 1981, durante o Salão do Automóvel de São Paulo. Naquele evento, ele chamou a atenção por seu design moderno e arrojado, mantendo as linhas esportivas que eram marca registrada da Puma. A proposta era criar um carro que oferecesse uma experiência de condução diferenciada, com um visual que remetia ao que havia de mais moderno no design automotivo europeu, mas adaptado à realidade brasileira. Além disso, a mecânica era confiável, baseada no motor Volkswagen de 1.700 cm3, que oferecia uma performance interessante para a época. No entanto, a produção do Puma foi extremamente limitada. A empresa enfrentava sérios problemas financeiros e não conseguia competir em um mercado que começava a ser dominado por marcas maiores e por modelos importados. Inicialmente, foram produzidas cerca de 25 unidades entre 1981 e 1983. Depois disso, algumas unidades adicionais foram montadas por credores que recebiam os veículos como pagamento de dívidas, totalizando aproximadamente 35 unidades ao todo. Na época de seu lançamento, o Puma P018 era vendido por cerca de 10 milhões de cruzeiros. Atualizando esse valor para os dias de hoje, com a inflação e a conversão da moeda, o preço seria equivalente a cerca de R$113 mil. Com esse valor e sua exclusividade, o P018 acabou se tornando um item cobiçado entre colecionadores de carros antigos. Além de ser uma peça de design, ele representa um pedaço da história automotiva brasileira, marcada por criatividade e inovação, mesmo diante das dificuldades econômicas. O Puma P018 é um símbolo do esforço da indústria nacional em criar carros esportivos e autênticos, capazes de competir com os modelos de marcas internacionais. E você, já teve a chance de dirigir ou possuir um Puma P018? Compartilhe sua experiência nos comentários e ajude a manter viva a história desse clássico brasileiro. O design do Puma foi um dos elementos que mais se destacaram e contribuíram para a sua singularidade no mercado automotivo brasileiro. Desenvolvido em um período de transição e desafios para a indústria nacional, o modelo conseguiu preservar a essência esportiva que fez a fama da marca, mas trouxe também algumas inovações que o diferenciaram dos modelos anteriores. As linhas do carro eram fluídas, com um perfil baixo e alongado, característica que oferecia um toque de elegância, sem deixar de lado a esportividade. A frente exibia um capô inclinado, com faróis embutidos nos paralamas, conferindo um ar moderno e dinâmico ao carro. A traseira, por sua vez, era compacta e arredondada, mantendo uma coesão visual que agradava aos entusiastas da época. Os detalhes do Puma foram cuidadosamente pensados, desde a escolha das rodas exclusivas, com aro 14 na dianteira e aro 15 na traseira, até as lanternas traseiras, que eram adaptadas de um modelo da Volkswagen Brasília. Isso proporcionava um toque artesanal ao carro, algo que refletia o cuidado da Puma em criar um veículo que unisse o melhor do design europeu e a praticidade necessária para o mercado brasileiro. Além do aspecto visual, o 018 oferecia algumas opções de personalização em sua pintura, permitindo que o cliente escolhesse entre cores mais tradicionais e combinações de 2 tons, uma raridade para a época que dava ao modelo um ar ainda mais exclusivo. Apesar da beleza e da atenção aos detalhes, o Puma não foi apenas um carro atraente por fora. Seu interior também buscava oferecer uma experiência de conforto. O painel, embora simples, era bem organizado e trazia todos os instrumentos essenciais à disposição do motorista. Os bancos esportivos, com encosto que se ajustava ao corpo, proporcionavam conforto nas viagens, mesmo em estradas mais longas. A qualidade dos materiais utilizados no acabamento interno, como o revestimento dos bancos e o painel, era superior à de muitos carros nacionais do mesmo período. Uma curiosidade interessante sobre o 018 é que, na época de seu lançamento, a Puma prometia algumas inovações tecnológicas, como ar-condicionado e vidros elétricos. Embora esses itens fossem comuns em carros de luxo fora do Brasil, eles ainda eram novidade no mercado nacional. No entanto, devido às dificuldades financeiras da empresa,
essas promessas raramente foram implementadas nos modelos produzidos. Essa limitação se deveu à crise econômica e às restrições enfrentadas pela Puma, que resultaram em uma produção muito reduzida do P018, estimada entre 25 e 35 unidades. A atenção ao design e aos detalhes fez com que o Puma se tornasse uma verdadeira joia rara no universo dos carros esportivos brasileiros. Ele não apenas refletia a estética dos anos 80, mas também trazia consigo um desejo de inovação e de oferecer uma experiência de direção que unisse estilo e prazer ao volante. Cada detalhe, desde as linhas da carroceria até o acabamento do interior, contribuiu para criar um modelo que, mesmo produzido em tão poucas unidades, deixou uma marca duradoura no imaginário dos fãs de automóveis clássicos no Brasil. O desempenho do 018 foi um dos aspectos que buscava equilibrar o espírito esportivo com a necessidade de se adaptar às condições e limitações da época. Debaixo do capô, o carro trazia um motor Volkswagen de 4 cilindros, refrigerado a ar, com versões de 1.600 e 1.700 centímetros cúbicos. Esse motor era reconhecido por sua robustez e simplicidade, características que facilitavam a manutenção, tornando o Puma 018 uma opção interessante para quem buscava um carro esportivo nacional. Em algumas versões, havia a opção de uma dupla carburação Solex, que proporcionava um ganho de potência e tornava o carro mais ágil em acelerações. A potência do motor ficava em torno de 92 cavalos, permitindo que o carro atingisse uma velocidade máxima de aproximadamente 150 km por hora. Na época, esses números eram respeitáveis para um veículo produzido no Brasil, especialmente considerando as restrições do mercado automotivo nacional e o fato de que a maioria dos carros da época era projetada com foco mais voltado à durabilidade do que à performance. O câmbio manual de 4 marchas, associado ao motor traseiro, oferecia uma experiência de direção direta e envolvente, característica valorizada por entusiastas de carros esportivos. Apesar de todas essas qualidades, o desempenho do Puma 018 tinha suas limitações. Um dos principais defeitos do modelo estava relacionado ao sistema de arrefecimento do motor. Por ser refrigerado a ar, o motor tinha tendência a superaquecer, especialmente em condições de uso mais intenso ou em dias muito quentes. Esse problema era agravado pela necessidade de ajustes constantes na carburação, o que fazia com que o carro demandasse um cuidado maior do proprietário para manter seu desempenho em condições ideais. Para quem não estava acostumado a esse tipo de manutenção mais frequente, isso poderia se tornar um ponto de frustração, especialmente em comparação com modelos mais modernos que começavam a ser lançados no Brasil e ofereciam motores refrigerados a água. Além disso, o Puma 018 apresentava um desempenho modesto em termos de aceleração, levando cerca de 15 segundos para atingir os 100 km por hora. Embora isso não fosse considerado ruim para os padrões da época, o modelo encontrava dificuldades para competir com esportivos que chegavam ao mercado com tecnologias mais avançadas e potências superiores. A proposta da Puma era entregar um veículo que unisse estilo e a sensação de esportividade, mas sem abrir mão da mecânica simples e familiar da Volkswagen. Contudo, para aqueles que buscavam mais velocidade e respostas rápidas do motor, o Puma podia parecer menos emocionante do que sua aparência sugeria. Ainda assim, o prazer de conduzir o Puma estava em sua dirigibilidade e na sensação de estar ao volante de um verdadeiro clássico brasileiro. A suspensão, que combinava conforto e estabilidade, fazia do 018 um carro agradável para viajar em estradas sinuosas, onde suas qualidades de condução se destacavam. Apesar das dificuldades técnicas que surgiam, como o problema de superaquecimento, muitos proprietários valorizavam o Puma pela sensação de exclusividade e pela experiência única que ele oferecia ao rodar pelas ruas e estradas brasileiras. Além disso, sua produção limitada, com apenas 25 a 35 unidades fabricadas entre 1981 e 1983, contribuiu para torná-lo um modelo raro e cobiçado entre os entusiastas. O Puma 018 deixou de ser produzido em meados de 1983, em um contexto marcado por dificuldades econômicas e pela crise financeira que afetava a própria empresa. A Puma, que durante décadas havia sido sinônimo de carros esportivos nacionais, enfrentava um cenário desafiador com a queda das vendas e a dificuldade em competir com novos modelos importados que começavam a ganhar espaço no mercado brasileiro. Além disso, o início dos anos 80 foi marcado por uma recessão econômica no Brasil, que impactou profundamente o setor automotivo, reduzindo a demanda por veículos de nicho e de maior custo.
A decisão de encerrar a produção do Puma 018 foi, em grande parte, uma medida de sobrevivência para a marca, que já enfrentava problemas financeiros sérios. Com um mercado cada vez mais competitivo e a necessidade de adaptar-se às mudanças econômicas, a produção de um modelo exclusivo e de baixa tiragem como o Puma 018 tornou-se inviável. A empresa não conseguiu investir nas inovações tecnológicas que poderiam ter mantido o carro competitivo, como a modernização dos motores e a inclusão de recursos que começavam a ser exigidos pelos consumidores, como a refrigeração à água. A produção limitada, que ficou entre 25 e 35 unidades durante seus poucos anos de vida, reflete esse cenário de dificuldades. Outro fator que contribuiu para a saída de linha do Puma foi a mudança nos gostos dos consumidores brasileiros. Os anos 80 marcaram o início de uma preferência por carros mais confortáveis e práticos para o dia a dia, em detrimento de modelos puramente esportivos. Assim, o perfil do P018, um carro voltado para entusiastas que valorizavam o estilo e a exclusividade, deixou de atrair a mesma atenção que tinha antes. A falta de modernização e o preço elevado, considerando a situação econômica da época, tornaram difícil justificar a compra do modelo para um público mais amplo. Apesar de ter saído de linha tão rapidamente, o Puma deixou um legado importante. Ele é lembrado como um símbolo da tentativa da indústria automotiva brasileira de competir com marcas estrangeiras e de inovar mesmo em tempos difíceis. Hoje, os poucos exemplares do modelo são considerados verdadeiras relíquias, preservados com carinho por colecionadores que reconhecem o valor histórico e a importância desse carro no contexto da história do automóvel no Brasil. Se você é um apaixonado por clássicos como o Puma P018 e adora revisitar a história dos carros que marcaram época, inscreva-se no canal Nostalgia Automotiva. Lá você encontra conteúdos exclusivos sobre modelos que marcaram o passado e continuam a encantar entusiastas. Não deixe de conferir e reviver os melhores momentos da nossa indústria automotiva. Até logo!